Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Hoje nós daremos continuidade à disciplina de Análise e Simulação de Processos com a aula 24, na qual nós veremos como realizar a simulação de um processo de cristalização com o software Aspen Plus. Na aula anterior, nós vimos como utilizar a ferramenta de análise de sensibilidade do Aspen Plus, certo? Como configurar e definir uma variável de entrada em um determinado intervalo para avaliar vários resultados, né, de saída para cada um dos valores nesse intervalo pré-estabelecido para variáveis de saída, né, definidas pelo usuário, e com isso também, né, rodando essas várias simulações, né, de uma vez só e obtendo esses resultados, como analisar eles de forma gráfica, tá certo? Que permite então uma interpretação e uma conclusão, né, muito mais lógica e intuitiva do que simplesmente analisar os resultados na forma de planilha. E na aula de hoje, então, nós veremos como realizar a simulação de cristalizadores no Aspen Plus, tá certo? Um diferencial desse tipo de processo em relação a outros processos que nós trabalhamos até então é que esse tipo de simulação para esse modelo ele permite que nós trabalhemos também com correntes contendo a fase sólida, certo? Uma vez que o processo de cristalização consiste justamente na precipitação de um determinado composto, um componente, um material na fase sólida, né? Isso também tem que ser identificado e quantificado em função de um determinado modelo, né, que consegue estipular e calcular por meio de uma simulação isso daí, para que nós possamos então avaliar na corrente de saída uma fase diferente da que nós vínhamos acostumados a trabalhar, tá certo? E para isso utilizaremos o modelo termodinâmico ELEC-NRTL, que é um modelo utilizado para trabalhar a simulação de sistemas com eletrólitos, tá certo? Então é uma adaptação, uma variação do modelo convencional NRTL de coeficiente de fugacidade, de atividade, para que seja possível, né, levar em consideração o potencial químico e as cargas dos compostos com potencial eletrolítico em uma solução, tá certo? E é um modelo que o Aspen Plus comporta e que é muito útil para trabalhar esse tipo de processo. Bom, inicialmente, então, relembrar um pouquinho aqui sobre o processo de cristalização, tá certo? Um processo, né, de uma operação unitária muito utilizada na indústria, uma das mais utilizadas, que consiste então em um processo que vai gerar uma fase precipitada, geralmente na forma de cristais, principalmente quando são compostos inorgânicos, ou também é possível com determinados componentes, mesmo que orgânicos, tá certo? E nesse processo então de cristalização, nós conseguimos identificar por meio de um diagrama, uma curva de solubilidade, quais as concentrações para determinadas temperaturas em que é possível ter um determinado composto solubilizado em um solvente e a partir de qual concentração ele atinge a sua saturação e a partir daí ele começa a precipitar. E nesse sentido, né, nesse processo, nós podemos então ter algumas definições clássicas, como a definição de solvato, que são as moléculas de soluto, né, e de solvente, mas podem ser apenas solutos, em alguns casos podem também estar ligados com o solvente, que fazem parte da estrutura cristalina que compõe a fase sólida, certo? Ou é o que acaba então precipitando, cristalizando após a concentração máxima de saturação for então atingida. O solvente ele tem uma posição bem definida na rede, é o composto no qual os materiais, os compostos diluídos, né, dissolvidos, eles vão estar então solubilizados. E nós chamamos de hidrato um tipo especial de solvato, né, que seria então quando o solvente utilizado é a água e parte da água acaba então precipitando junto com o composto soluto de forma a ter uma molécula hidratada, tá certo? Um exemplo clássico aqui, né, podemos ver então algumas curvas de solubilidade aqui ao lado, mostrando como a solubilidade de determinados sais ela varia com a temperatura, tá certo? Então vejam que isso é muito característico de cada sal,
A solubilidade pode tanto aumentar quanto diminuir com a temperatura, quanto aumentar até uma determinada temperatura e depois voltar a decair. Então, isso tudo depende dos arranjos e das estruturas dos sais e suas interligações e interações químicas com o solvente, tá certo? Mas, por exemplo, aqui, né, temos a curva do sulfato de sódio, do cloreto de sódio, né? Vejam que o sulfato de sódio, para altas temperaturas, ele precipita como um sal na forma de sulfato de sódio, enquanto em baixas temperaturas ele precipita na forma, né, de sulfato de sódio decaidratado, né, também conhecido como sal de Glauber, tá certo? Então isso, nessa associação do soluto com moléculas de água na forma cristalina, né, são o que nós chamamos, né, de hidratos. Por exemplo, aqui também o sulfato de cobre pentahidratado, tá certo? Em altas temperaturas, então o sulfato de sódio precipita nessa forma, tá certo? Não são todos os sais que conseguem formar um hidrato, porém alguns conseguem, dependendo da faixa de temperatura e das condições de processo, né, eles podem também estar presentes na forma de vários hidratos ao mesmo tempo. E aqui, simplesmente para a gente avaliar então, que a solubilidade normalmente ela é avaliada em quilogramas do sal ou do composto por quilograma de água, tá certo? Então é o quanto a gente consegue solubilizar por quantidade de solvente, normalmente solvente é a água, e verificamos aqui então que a partir, né, de uma concentração maior do que a concentração representada na curva de solubilidade, temos então a precipitação. A curva delimita a quantidade máxima que nós teríamos aí possível de estar solubilizada antes de ocorrer a precipitação, certo? Bom, então nós dizemos, né, que uma solução ela é dita supersaturada quando ela contém mais soluto dissolvido do que a quantidade determinada pela concentração de equilíbrio, tá certo? Então, acima dessa concentração, nós teremos então uma condição que nós chamamos de condição de supersaturação, na qual então começa-se a ocorrer a precipitação, a cristalização. Nós dizemos, né, que a solução ela está insaturada quando qualquer cristal se dissolve, saturada quando podem coexistir, né, a solução ali no equilíbrio, né, no limiar dessa curva de solubilidade, a solução e os cristais em equilíbrio termodinâmico, onde qualquer perturbação pode tanto solubilizar quanto precipitar o composto. E na condição de supersaturação nós temos uma solução em equilíbrio metaestável. E por conta disso, então, parte fica solubilizada, enquanto parte fica precipitada e, desde que um cristal seja formado na fase sólida, talvez cristalizada na parte inferior da solução, por conta aí da densidade da fase sólida ser maior que a densidade da fase líquida na grande maioria dos casos. Portanto, este grau, né, de supersaturação, ele acaba então refletindo o distanciamento do equilíbrio, certo? E quanto mais supersaturada, provavelmente, né, mais fase precipitada, mais fase sólida nós teremos em solução, né? Ou em certos casos, em função da solução já está totalmente comprometida em solubilizar parte do soluto que foi dissolvido anteriormente, o que é adicionado simplesmente continua na fase sólida. E como esse distanciamento de qualquer sistema em relação a um determinado estado de equilíbrio ao motor, né, a força motriz por fazer o processo ocorrer, nós dizemos então no processo de cristalização que a supersaturação é a força motriz de qualquer processo de cristalização, certo? E nesse caso, maiores supersaturações levam a maiores taxas dos fenômenos responsáveis pelo processo de cristalização em si. Bem, aqui para a gente representar rapidinho e entender um pouco melhor aqui a relação concentração, como função da temperatura, nessa concentração que representa a solubilidade, nós temos então uma região que nós chamamos de zona lábil, tá certo? Que é a região onde nós temos já uma concentração bastante alta e a precipitação é inevitável. A concentração na região que nós chamamos de região de solução insaturada, onde não foi atingida então a saturação para uma dada curva de solubilidade, como função da temperatura,
por exemplo, aqui aumentando com a temperatura, e nesse caso, então, nós não temos um material precipitado, e na prática, né, não é bem um ponto, né, uma curva bem definida que indica a variação entre os estados de não saturação para o estado de saturação. Nós temos, na verdade, uma região aqui que nós chamamos de região, né, de zona metaestável. E nessa região nós temos a transição, né, na condição de equilíbrio entre a região de não saturação para a região de precipitação. E isso aqui é um pouco instável, né, por isso que é metaestável, porque em função da agitação do sistema, em função da diferença de concentração em diferentes pontos, caso existam aí zonas mortas, regiões que podem até ser tratadas como regiões de parâmetros distribuídos, né, pode estar ocorrendo ou não a precipitação, e qualquer pequena perturbação no sistema pode causar, né, a região entre os dois estados. E essa zona de supersaturação é dividida em zona lábil e zona metaestável, tá certo? Então, na verdade, sobre a curva, nós sempre teremos aí um certo degrau característico, né, de cada processo e cada sal, para o qual realmente nós estaremos passando para a zona lábil, forçando a precipitação a ocorrer, certo? E é impossível avançar além do limite da zona lábil. É impossível solubilizar e concentrar a nossa solução acima dessa zona para que então nós tenhamos, né, uma solução ainda mais concentrada, não sendo possível, né, precipitar nada além disso. E em processos de cristalização existem aí diferentes técnicas para que esse processo ocorra, né? Nós vimos algumas lá em operações unitárias, né? E mais adiante também trabalharemos e discutiremos cada uma delas em engenharia de processos. Mas um processo de cristalização ele pode ocorrer, né, atingindo a supersaturação de diferentes formas. Por resfriamento, tá certo? Por resfriamento, então, nós variamos a solubilidade como função de temperatura e podemos forçar, né, cair em uma concentração dentro da zona lábil e promover a cristalização. Evaporação do solvente, que é o que faz também com que a concentração aumente, e dessa forma, então, nós acabamos, então, precipitando e cristalizando. Aplicação de vácuo, né, o resfriamento adiabático, e nesse caso nós muitas vezes podemos fazer ocorrer ambos os fenômenos, tá certo? Tanto variação da concentração quanto variação da temperatura, e por conta disso forçar a precipitação. Por adição de um químico, um antissolvente, tá certo? Um outro material que vai estar adicionado ali sobre o solvente e vai influenciar na solubilidade do soluto a ser adicionado, ou ainda uma reação química, tá certo? Onde solutos e compostos solubilizados da solução, eles reagem entre si para produzir um composto que vai ter uma solubilidade acima, né, uma concentração acima de sua solubilidade máxima naquele meio, e portanto ele vai ser forçado então a precipitar. E é este caso que nós estudaremos e trabalharemos na nossa simulação no Aspen Plus logo adiante. No nosso caso, nós faremos então a simulação do processo de cristalização, utilizando o Aspen Plus, dessa seguinte reação, né, que representa um processo de cristalização. Por exemplo, uma reação de sulfato de sódio com amônia, água e CO2, que visa produzir o bicarbonato de sódio, NaHCO3, e também o sulfato de amônia. E por conta de um deles ter uma menor solubilidade, um deles será precipitado como fase sólida no nosso reator de cristalização, tá certo? Então nós selecionaremos lá na simulação os compostos envolvidos na reação, utilizaremos o pacote termodinâmico ELEC-NRTL, tá certo? Que ele permite, né, prever e predizer as reações que são possíveis de se ter com a solubilização desses sais e interação entre os íons oriundos desses sais no nosso solvente, tá certo? Com uma ferramenta que se chama Electrolyte Wizard, que nós, né, já utilizamos brevemente lá na construção da curva de solubilidade do sulfato de sódio em aulas anteriores. E faremos uma simulação com o seguinte:
solubilizando o sulfato de sódio em água, em um primeiro tanque de mistura. Em seguida, faremos o preparo de uma solução de amônia, tá certo? Injetando amônia em água, tá certo? Solubilizando a amônia em água. Esse processo, ele é um processo, né, exotérmico, que acaba então liberando calor e, portanto, há um aquecimento dessa solução aqui dentro em relação à temperatura de alimentação dos reagentes. E para que a gente tenha uma temperatura controlada no processo de cristalização, nós vamos então fazer o resfriamento da amônia, utilizando aqui um resfriador, para que após isso, né, nós possamos juntar as soluções de amônia e sulfato de sódio no reator de cristalização, e nesse reator nós injetaremos então CO2, responsável, né, por fazer uma carbonatação do sistema e produzir o bicarbonato de sódio, e por conta, né, da quantidade gerada, atingir a concentração máxima de precipitação da zona lábil, vai forçar então esse cristal, e nós veremos que pelo cálculo de equilíbrio termodinâmico, nós teremos uma fase sólida na saída do reator, que estará então contendo o bicarbonato de sódio, e uma fase líquida contendo todos os outros íons dissociados e dissolvidos ainda no sistema, tá certo? E aqui uma corrente de energia que vai mostrar então, né, em função das várias reações que podem ocorrer ali dentro e da reação de precipitação, a quantidade de energia gerada ou recebida para manter a temperatura do processo aqui constante e promover essa reação de cristalização. Certo, mas antes, né, da gente ir lá para a simulação, vamos verificar aqui, né, que como nós sabemos que o precipitado será o bicarbonato de sódio, né, por conta, né, de uma análise e um estudo prévio da solubilidade de todos os sais envolvidos no sistema. Claro que dependendo das condições, nós podemos sim ter mais de um sal precipitado, né, e cristalizado. No entanto, o bicarbonato de sódio, vejam, né, que construindo, sejam no Aspen ou buscando na literatura a curva de solubilidade desses sais, ele é o que possui a menor solubilidade. Então, qualquer quantidade na concentração acima dessa solubilidade limite já força sua precipitação, enquanto os outros sais, desde que eles estejam em concentrações abaixo de suas curvas de solubilidade, que são maiores e representam uma solubilidade maior no sistema, eles vão permanecer então solubilizados, e então o sal que vai ser promovido na precipitação da fase sólida e formação da fase sólida será o bicarbonato de sódio. Então, né, digamos que para síntese de um processo, esse é um estudo que deve ser feito e analisado, mas no nosso caso aqui nós não vamos construir todas as curvas lá, porque já sabemos então que o bicarbonato de sódio tem a menor solubilidade. E além disso, né, além da reação e de se conhecer então o modelo e os compostos a serem trabalhados, nós temos aqui as condições de processo necessárias para a configuração das correntes de entrada e da operação dos equipamentos que nós vimos lá então no fluxograma da simulação que eu mostrei nos slides anteriores e que nós definiremos lá na parte de simulação do Aspen Plus. Então a corrente de alimentação do sulfato de sódio, por exemplo, na temperatura de 28 graus Celsius, pressão de 1 atm, com uma vazão aqui de 8.000 kg por hora, então trabalharemos já num processo estacionário, tá certo? Aqui as temperaturas das outras correntes de entrada, pressão e vazão, e também aqui o resfriamento da solução de amônia, no caso até 40 graus Celsius, por conta do aquecimento que ocorre lá na concentração da amônia na água, e o reator também operando na temperatura de 40 graus Celsius e pressão de 1,471 bar, tá certo? E na definição do componente alvo de precipitação, que é algo que nós precisamos estipular para o Aspen, para ele já buscar como estimativa inicial e facilitar o processo de convergência, nós então indicaremos o bicarbonato de sódio, tá certo? Porque como nós vimos já na curva, ele é quem tende a precipitar primeiro, né? Indicando que o processo, né, inicialmente é avaliado como um processo de dissolução e reação em fase líquida, no modo de cristalização para o reator de cristalização que nós selecionaremos lá na simulação, tá certo?
Então agora vamos lá para o Aspen e vamos, né, colocar para montar a simulação e rodar para determinar a quantidade de bicarbonato de sódio produzida e também a concentração dos demais sais e íons na solução que vai estar em equilíbrio com esse cristal, né, com esse precipitado. Então vamos lá. Certo, como primeiro ponto, né, vamos vir aqui então para o Aspen Plus, criar uma nova simulação, uma simulação em branco, em estado estacionário, como estamos acostumados. E aí, primeiro ponto, especificar os componentes de trabalho, tá certo? E vejam que de início, né, nós selecionaremos e buscaremos, né, aqui em Find para adicionar os compostos envolvidos na reação, tá certo? É só eles que nós precisamos. Os demais compostos e íons, o Aspen vai determinar e especificar por conta da ferramenta Electrolyte Wizard, que ele consegue predizer, né, tem um algoritmo que busca os íons, né, oriundos da dissociação desses compostos, né, em água, que nós colocaremos como solvente, e a partir daí ele consegue fazer a predição das outras reações que podem ocorrer e outros compostos que podem formar. E daí automaticamente ele irá selecionar os outros compostos que forem necessários. Tá bem? Então vamos selecionar amônia, dióxido de carbono, água, sulfato de sódio, sulfato de amônia e bicarbonato de amônia. Em seguida, né, vamos então selecionar o modelo, o método de determinação de propriedades termodinâmica e parâmetros binários de interação para o nosso sistema, que é um sistema de eletrólitos, né, em função da dissociação em cátions e ânions, né, em íons de forma geral, dos componentes que a gente vai trabalhar, né, a maioria deles sais inorgânicos, e também por conta da solubilidade dos gases também formar possíveis íons em solução. Então esse modelo é o modelo indicado e a partir dele, então, nós faremos os cálculos necessários para o sistema de trabalho. Agora, selecionado então o modelo, nós viremos, né, de volta aqui na parte de especificações e iremos então pedir para que a ferramenta do Electrolyte Wizard encontre as possíveis reações de equilíbrio a partir dos compostos selecionados se dissociando em água. Então, eu vou clicar aqui, eu vou utilizar então o banco de dados aqui do Aspen versão 10 e então estaremos utilizando, né, um estado de referência para um modelo assimétrico, tá certo? Onde ele vai fazer o cálculo de íons somente para a solução líquida e para a parte sólida, né, da corrente que for formada por precipitação, por exemplo, né, na fase vapor, outras fases nós deveríamos trabalhar com outro modelo selecionado se nós escolhêssemos, né, mais modelos lá na seleção do Electrolyte Wizard. Agora eu vou clicar aqui em continuar. Agora eu vou selecionar os compostos que eu quero que sejam avaliados em relação à sua dissociação. Por padrão vem selecionado ali a água, eu vou selecionar todos. Como eu quero que ele identifique o íon H+, se eu quero que ele identifique como, né, H3O positivo ou H+, simplesmente, né, eu vou usar aqui o modelo padrão, então, de H3O+, que é uma forma de representar íons na fase líquida para a água também, tá certo? E aqui eu posso escolher as reações que eu quero trabalhar, as reações de formação de sais, que é as reações que nos interessam aqui, incluir reações de dissociação da água, não é o caso aqui, nós não estamos, né, tentando dissociar a água também, nenhum outro solvente, nenhum outro composto, ou a formação de gelo, que também não é o caso, porque não trabalharemos com temperaturas negativas, né, em graus Celsius e em condições de formação do gelo para a água. Então eu vou trabalhar só com as reações dos sais e vejam aqui, ó, que com base nos compostos que nós selecionamos, ele vai identificar aqui todas as espécies aquosas, né, em formas de íons que nós podemos ter, todos os sais possíveis de serem formados, inclusive os hidratos, tá certo? E também aqui todas as reações de dissociação e de formação desses sais a partir dos íons solubilizados na fase líquida, tá certo? Então, o método
que nós trabalharemos será então o Electrolyte NRTL, né, que por padrão daí para fase vapor ele vai considerar gás ideal, e a outra nós teríamos aqui a opção de considerar Redlich-Kwong para fase vapor. Eu vou trabalhar com Electrolyte NRTL porque é o nosso interesse a fase líquida e a precipitação. Podem, né, ocorrer desprendimento de gases, de CO2 e de amônia, mas as condições de temperatura e pressão que trabalharemos podemos também avaliar como gás ideal, certo? Então, não vamos adicionar nenhuma outra espécie além do que a gente identificou aqui. E vamos então continuar. E quando nós continuamos, ele pede então para substituir compostos, caso nós tenhamos aqui algum composto em comum, né? E nós temos alguns compostos aqui selecionados. E também temos a opção de trabalhar com compostos verdadeiros ou compostos aparentes, né? Qual que é a diferença? A diferença é que aqui em compostos verdadeiros ele encara os íons na solução realmente como íons, né? Como sua forma verdadeiramente dissociada. E compostos aparentes, ele pode unir os íons da solução para considerar moléculas de sais solubilizados, tá certo? A partir das estequiometrias e do cálculo de equilíbrio. Mas, enfim, a composição na fase líquida vai ser a mesma. O que vai mudar só vai ser a forma de representação. E eu vou trabalhar então aqui com True Component para utilizar os íons na forma dissociada. Dá um Next então. E vejam então que vai atualizar e causar um update nos parâmetros. E a partir daqui então, né, nós podemos também utilizar aqui algumas correlações da lei de Henry ou, né, revisar os parâmetros químicos, mas para o nosso caso aqui isso é suficiente. Vejam que ele adicionou todos aqueles compostos que ele identificou a partir da formação de íons por dissociação dos sais, dos possíveis sais a serem formados, tá certo? Dos hidratos, né? Tá tudo aqui. Porém, ele traz uma nomenclatura própria para cada um desses sais. Por exemplo, o sal de Glauber, que é o sulfato de sódio decaidratado, ele traz, né, como aqui Glaub, como uma abreviação já sabendo que é um sal específico. E vários deles, vejam que são gerados e criados apenas para serem trabalhados na forma sólida. Ou seja, são a partir da formação deles, né, na nossa condição de equilíbrio lá do reator, o Aspen automaticamente encara eles como compostos sólidos precipitados, uma vez que a reação em que eles estão associados seja favorável de ocorrer, tá certo? Nem todos serão utilizados, só aqueles que a condição então permitir a cristalização, a precipitação por meio da simulação. E alguns, né, que são solubilizados, os íons, são compostos convencionais, como os compostos selecionados, que são compostos para serem trabalhados em fase líquida, certo? Bem, em seguida nós vamos pedir aqui então para determinar os parâmetros, tá certo? Para os cálculos de propriedades. E aí então eu vou selecionar todos os compostos e vou pedir então aqui para estimar os parâmetros de interação binária e de par de eletrólitos. Bem, então vamos dando um next aqui para ele buscando o que tem que ser determinado e ir então fazendo o cálculo. Eu posso também clicar aqui em cada um dos parâmetros e automaticamente ele busca, faz a estimativa e procura no banco de dados os valores aqui de interação entre cada um dos pares de eletrólitos em função do banco de dados que ele possui para o modelo Electrolyte NRTL. E vejam então que finalmente eu tenho todos os parâmetros aqui para se trabalhar na nossa simulação. A partir daqui, iremos lá para guia de simulação para conseguir então montar o flowsheet, né, o fluxograma do nosso processo, configurar as correntes de entrada e os equipamentos e daí, né, rodar a simulação para determinar os compostos formados nesse sistema, né, complexo aqui por ser formado, né, por muitas reações e por mais de uma fase também, determinando os balanços de massa e energia com a simulação, tá certo? Pode ser que ele demore um pouquinho aqui para fazer a estimativa dos parâmetros faltantes, para fazer
o cálculo aqui de todas as propriedades, porque são muitos compostos, né, muitos componentes, mas a partir de um certo instante, então, results available, podemos ir lá para a etapa de simulação. Agora, aqui então, vamos construir esse flowsheet para a simulação, tá certo? Então, utilizando lá as técnicas de junção de correntes materiais, equipamentos, correntes de energia que nós vimos lá na aula 12, então nós vamos construir esse fluxograma aqui, tá certo? Além disso, eu identifiquei aqui as etapas de processo que nós temos, como a concentração de sulfato de sódio e a concentração de uma solução de amônia, para preparar essas soluções para que elas entrem no reator, utilizando aqui as ferramentas de formatação, inserção de formas, de caixas de texto, né, escrevendo isso aqui no flowsheet da simulação. Então, para praticar e verificar isso daí, construam também utilizando aqui o text box, né, e o retângulo, para vocês montarem e indicarem essas etapas aí no fluxograma de vocês. As correntes materiais e energéticas, né, aqui do Model Palette, e os blocos, né, os modelos que nós temos aqui representados na nossa simulação são os mixers, tá? Os tanques de mistura, mas na forma aqui de tanque, tá certo? Então basta você utilizar uma representação distinta para um misturador de correntes, aqui na forma de tanque, que mistura então o sulfato de sódio e a água aqui em cima, e misturam a água com a solução de amônia aqui abaixo. Fora os tanques, temos então um resfriador, como um trocador de calor, um condenser, né, na forma aqui de heater, tá certo? Mas fazendo o papel de resfriador ao invés de aquecedor, simplesmente por especificar uma temperatura de saída abaixo da entrada. E também ali o reator de cristalização, que nós vemos aqui na guia de sólidos, identificado aqui como crystallizer, tá certo? Então nós fazemos a inserção desses blocos, das correntes, e construímos esse diagrama, esse fluxograma, né, esse diagrama de fluxo para o processo, para representar todas as correntes que estaremos trabalhando, por exemplo, aqui no caso de uma simulação, né, de uma indústria de produção de bicarbonato de sódio até a etapa de remoção dos cristais do reator. Então vamos às especificações. Bem, primeiro as especificações das correntes. Então, sulfato de sódio a 28 graus Celsius, pressão de 1 bar, tá certo? E, na verdade, um pouco mais de 1 bar, né? Mas de 1 atm, com essa especificação em bar. Vazão de 8.000 kg por hora, em vazão mássica, e uma corrente representada puramente pelo sulfato de sódio, tá certo? E lembrem que aqui nós estamos trabalhando com o composto na forma convencional, porque nós não queremos que ele se comporte como sólido. Aqui ele ainda vai estar sendo solubilizado na água. A corrente de água para esse tanque de concentração, temperatura de 40 graus Celsius, pressão de 1 atm e vazão mássica de 15.200 kg por hora. Composição em fração mássica 100%, né? Água pura essa corrente. Amônia. Amônia, temperatura 40 graus Celsius, pressão 1,471 bar, vazão mássica 2.370 kg por hora, fração mássica 100% amônia, né? Fração de 1 para a composição dessa corrente. Corrente de água, que eu chamei de água 2, para corrente de água no tanque, onde nós vamos preparar essa solução amoniacal, que nós chamamos. Temperatura de 40 graus Celsius, pressão de 1,01325 bar, tá certo? 1 atm. Vazão mássica, 2.800 kg por hora. Fração mássica, 100% água, essa corrente. E a última corrente de entrada, né, de input, o CO2 lá no reator, né, a temperatura de 28 graus Celsius, 1,471 bar, vazão mássica 10.700 kg por hora de CO2. Como vazão mássica, fração mássica, corrente 100% CO2, certo? 1 de composição para o CO2 nessa corrente. E essas são as definições das correntes de entrada do processo. Etapa seguinte
definição das condições operacionais de cada modelo. Primeiro aqui dos tanques de mistura. O sulfato de sódio na condição de pressão de 1 atm, tá certo? Então, 101.325 kPa, né? 101,325 kPa. As fases válidas, apenas a fase líquida, tá? Para ele não forçar, na verdade aqui já ficará apenas líquido, mas para ele não forçar o cálculo de flash para fase vapor ou verificar se teríamos, né, precipitação de fase sólida. Então, né, tomei a precaução aqui de já identificar uma condição onde nós teríamos realmente só a fase líquida. Temperatura estimada de mistura aqui, 40 graus Celsius. E aqui as configurações de convergência padrão para um tanque de mistura. O outro tanque de mistura para solução amoniacal, uma pressão um pouco maior, 1,471 bar. Fases válidas aqui, sim, vapor e líquido, tá? Porque a amônia nessas condições de alimentação, ela vai estar sendo injetada como um gás, que vai estar sendo então absorvido na fase líquida, e então ele vai estar, né, formando a solução de amônia, porém pode ser que parte não seja absorvida e continue, né, saindo na fase vapor, que depois lá na etapa de reação ele vai ser ou lá sim absorvido ou posteriormente removido como um gás no processo. E condições padrões aqui de processo de convergência, parâmetro de convergência para esse segundo tanque de mistura. Próximo bloco, resfriador. Bem, após rodar a simulação, se vocês vierem aqui e verificarem essa temperatura da corrente de amônia, né, da solução de amônia, vocês vão ver que a temperatura dela vai estar mais alta, justamente por aqui acontecer uma mistura em condição adiabática e por conta, né, daí de que esse processo de solubilização, a entalpia de solubilização da amônia, né, se solubilizando na forma de NH4+, né, reagindo aqui com os íons de água, vai fazer então com que haja um aumento de temperatura dessa solução. E nós vamos então resfriar para a condição de processo. Ou seja, aqui no heater, né, que vai funcionar como um cooler, como um resfriador para a gente, trazer a temperatura dessa corrente para 40 graus Celsius, pressão 1,471 bar, que já é a própria pressão lá do tanque de mistura. Fases válidas, vapor e líquido, e já é suficiente para nossa corrente e para o reator, assim como a corrente de sulfato de sódio, que praticamente não tem variação de temperatura por conta, né, desse processo aqui de solubilização não ter uma variação de entalpia muito grande, tá certo? Então, essa corrente não precisamos se preocupar em aquecer ou resfriar. E o CO2 todos entrando aqui no bloco do reator. E coloquei a corrente de energia no resfriador e no reator para caso depois nós quiséssemos verificar aí as quantidades de energia para fazer esse resfriamento e para manter o reator operando a temperatura constante. No caso aqui, para o bloco do cristalizador, para funcionar como um reator então, de cristalização, colocar as condições operacionais de temperatura 40 graus Celsius e pressão 1,471 bar, então já indicando que vai ser na pressão do tanque de solução de amônia, tá certo? E aqui então, para utilizar as reações e as propriedades lá do Electrolyte Wizard num tanque de cristalização, nós vamos optar aqui pela opção Chemistry, tá certo? Nas outras opções nós poderíamos colocar dados de solubilidade dos sais, poderíamos colocar funções de solubilidade, tá certo? Mas como aqui ele puxa a solubilidade atrelada àquele modelo, tá certo? Como está indicado aqui, tá certo? Então no Electrolyte, nós não precisamos inserir os dados de solubilidade, basta apenas colocar quem é o nosso composto, nosso sal de referência a ser precipitado, tá certo? Não necessariamente seria esse sal, né? Mas ele vai utilizar como estimativa inicial e a partir dali ele vai verificar comparando a solubilidade desse sal com de outros sais. Se nós selecionássemos outro, ele iria indicar que provavelmente o outro não iria solubilizar por conta da solubilidade do sal 7 ser o sal de menor solubilidade, né? Lembrando aqui que os sais, nessa forma, sal 1, sal 2 e tal, todos os sais, eles representam as fases sólidas dos sais presentes. Então, na precipitação, ao invés de selecionar o composto
bicarbonato de sódio, eu vou selecionar o sólido que representa o bicarbonato de sódio. No nosso caso aqui é o sal 7. Bem, fases válidas aqui no caso, de qualquer forma, ele vai determinar e identificar essa fase como fase sólida, tá? Eu não preciso especificar, mas eu tenho que especificar aqui o meio em que fase ele vai estar. E aí eu vou especificar a fase líquida, tá bem? E o modo de operação, ele vai estar trabalhando como um cristalizador, uma vez que os sais precipitados são sais então de caráter cristalino, né? E são sais inorgânicos, onde o processo convencional é o processo de cristalização e formação de cristais. Certo. Então, se estiver tudo ok, né, e tivermos feito a configuração de todas as entradas nas correntes e nas operações de processo, podemos então, né, vir aqui em Next e ele irá indicar que todas as informações de entrada, de input, né, estão completas e que nós podemos então rodar a simulação para calcular as variáveis, as correntes de saída, tá certo? E daí ele vai então puxar aqui para fazer os cálculos, tá bem? Vai fazer todas as iterações, talvez esse aqui já seja um processo um pouco mais demorado, como o meu já tinha um bom chute inicial aqui que eu havia testado e rodado antes, ele convergiu mais rápido, mas nós temos então o resultado, né, das condições de processo de cada uma das correntes, as quantidades energéticas na corrente necessárias para realizar o processo aqui de resfriamento, né, e vejam que ele traz a corrente de amônia de volta para 40 graus, utilizando essa quantidade de energia, no caso aqui em unidades de caloria por segundo. Temos a energia aqui necessária para manter o reator em temperatura constante, tá certo? Por conta da energia que é liberada nas reações que ocorrem ali no meio, e então por conta disso é preciso essa corrente de resfriamento, né, para o reator. E voltando aqui para a simulação, podemos ver então a quantidade energética também para ambas as correntes, como eu mostrei, ou ainda aqui os resultados da corrente que vai sair do reator de cristalização. E aqui, buscando, né, nos resultados, no results da corrente, verificar o que nós temos, né, em características, né, de vazão molar, vazão mássica das nossas correntes. E vejam que nós temos tanto a fase líquida quanto a fase sólida presentes nessa corrente de saída. Então, na fase líquida, nós podemos ver as propriedades, os fluxos e vazões mássicas, né, aqui vazões molares, e também a composição dessa corrente. Então vejam que ela possui quantidades de água, de Na+, NH4+, HCl3-, então todos os íons dissolvidos ali nessa corrente, mas sendo ela majoritariamente composta por água. E temos a fase sólida precipitada, no caso aqui uma quantidade, né, relativamente significante, de 2.640 kg por hora aproximadamente, de fase sólida, e que ela é uma corrente totalmente composta por sal 7, né? Quem que era o nosso sal 7 lá atrás? O bicarbonato de sódio. Então vejam que pelos cálculos de equilíbrio, realmente o ASP indica que o sal que precipita é o bicarbonato de sódio, e ele precipita com uma composição de 100%, indicando a precipitação pura, tá certo? Então isso do ponto de vista termodinâmico e da simulação. A gente sabe que na prática, na separação, esse sal vai carregar uma certa umidade que vai conter água e uma quantidade mínima também de compostos solubilizados na umidade contida do sal. No entanto, né, isso ainda pode ser insignificante e resultar numa corrente que ainda assim satisfaça as condições de pureza para o sal, para o bicarbonato de sódio como um produto, tá bem? Ou mesmo isso, essa umidade ela pode ser controlada e removida posteriormente em outras etapas de processo. Legal? Então, nós vimos como realizar a simulação de um processo de cristalização, e o objetivo seria mesmo obter a quantidade de sólido precipitada, como nós vimos aqui nessa corrente, e as quantidades energéticas em função dos balanços de energia também realizados para esse processo. E voltando aqui para a simulação, podemos ver então a quantidade energética
também para ambas as correntes, como eu mostrei, ou ainda aqui os resultados da corrente que vai sair do reator de cristalização. E aqui, buscando, né, nos resultados, no results da corrente, verificar o que nós temos, né, em características, né, de vazão molar, vazão mássica das nossas correntes, e vejam que nós temos tanto a fase líquida quanto a fase sólida presentes nessa corrente de saída. Então, na fase líquida, nós podemos ver as propriedades, os fluxos e vazões mássicas, né, aqui vazões molares, e também a composição dessa corrente. Então vejam que ela possui quantidades de água, de Na+, NH4+, HCl3-, então todos os íons dissolvidos ali nessa corrente, mas sendo ela majoritariamente composta por água. E temos a fase sólida precipitada, no caso aqui uma quantidade, né, relativamente significante, de 2.640 kg por hora aproximadamente, de fase sólida, e que ela é uma corrente totalmente composta por sal 7, né? Quem que era o nosso sal 7 lá atrás? O bicarbonato de sódio. Então vejam que pelos cálculos de equilíbrio, realmente o ASP indica que o sal que precipita é o bicarbonato de sódio, e ele precipita com uma composição de 100%, indicando a precipitação pura, tá certo? Então isso do ponto de vista termodinâmico e da simulação. A gente sabe que na prática, na separação, esse sal vai carregar uma certa umidade que vai conter água e uma quantidade mínima também de compostos solubilizados na umidade contida do sal. No entanto, né, isso ainda pode ser insignificante e resultar numa corrente que ainda assim satisfaça as condições de pureza para o sal, para o bicarbonato de sódio como um produto, tá bem? Ou mesmo essa umidade ela pode ser controlada e removida posteriormente em outras etapas de processo. Legal? Então, nós vimos como realizar a simulação de um processo de cristalização, e o objetivo seria mesmo obter a quantidade de sólido precipitada, como nós vimos aqui nessa corrente, e as quantidades energéticas em função dos balanços de energia também realizados para esse processo. Agora, eu vou mostrar aqui uma outra possibilidade que a gente tem de trabalhar com o Aspen, que é a opção de ver aqui um relatório de resultados para as correntes, para os blocos, né, de forma geral, de acordo com os nossos resultados, onde ele consegue então gerar um arquivo com todos esses resultados, informando as composições, vazões de cada corrente, informando as quantidades de energia, tá certo? Então, tudo que foi obtido com os cálculos da simulação, tá certo? Essa é uma possibilidade. Ou ainda, né, olhar aqui um resumo dos resultados dos modelos de cada uma das operações, que nós poderíamos, né, verificar aqui algumas informações a respeito das correntes e condições operacionais, tá bem? E ainda é possível exportar esses resultados para o Excel, tá certo? Então aqui nos resultados nós podemos selecionar o que nós queremos que seja exportado, quais tipos de resultados, de quais equipamentos, tá certo? Estabelecer algumas pequenas formatações aqui, em quantas linhas, em quantas colunas isso vai estar sendo exportado para o Excel, se vai ser em apenas uma planilha, ou se nós podemos usar uma planilha para cada equipamento, né? Ou se nós queremos aqui que todas as tabelas sejam mostradas em uma única planilha do Excel, para lá trabalhar a construção de gráficos ou exportar resultados para relatórios, tá certo? Então é uma possibilidade também fazer isso direto no Aspen, pedindo para ele exportar e selecionando um lugar no computador para salvar esse arquivo. No nosso caso aqui, eu vou dar um nome para ele, tá certo? E vou salvar ele na área de trabalho, tá certo? E vou mostrar para vocês como vai ficar o arquivo salvo com os resultados. E vejam aqui então que nós temos, né, as condições de processo de cada um dos blocos, né, as temperaturas de entrada e saída das correntes, né, todos os cálculos realizados e obtidos para os equipamentos na planilha do Excel para exportar e utilizar em outros formatos. Além dos resultados dos equipamentos, nós poderíamos vir aqui também em Strings e selecionar
os resultados das correntes, né? Ou seja, nós podemos levar os balanços de massa, né, e de energia de todas as nossas correntes mássicas e energéticas do processo, exportando elas também para um arquivo do Excel. Por exemplo, aqui eu vou colocar resultados com um nome diferente, tá certo? E salvando, então, ele vai exportar os resultados aqui dos balanços de massa e energia e gerar a planilha no Excel com os valores de todos os compostos, temperaturas, pressões que estão associados às correntes do nosso processo. Então vejam aqui os resultados das correntes materiais, e aí nós temos que tomar um certo cuidado com as casas decimais, formatar, deixar como nós desejamos a planilha, tá certo? E adicionar então aqui as correntes, selecionar as correntes que são de interesse, certo? Valores que não existem ou valores que são considerados zeros, né? Muitas vezes eles podem não aparecer ou não estarem aqui colocados na planilha, mas temos aqui os valores, né, das quantidades energéticas das duas operações onde temos variação de temperatura, na verdade troca térmica, né, em uma variação de temperatura e outra é simplesmente manter a temperatura, né, no reator recebendo a energia gerada. E é importante, né, interessante isso, porque permite levar esses resultados e trabalhar em outros softwares, em outras planilhas e utilidades, né, que não os resultados do próprio ASP, tá certo? Bem, pessoal, então esse era o conteúdo da aula 24, tá certo? Nós conseguimos realizar a simulação de um processo de cristalização e como atividade dessa aula, eu vou pedir então que vocês resolvam o exemplo da aula, tá certo? Da simulação, mas adotem aí uma temperatura de reação distinta, tá bem? Nessa aula eu adotei 40 graus Celsius, mas selecionem aí, né, a critério de vocês, uma temperatura entre 41 e 50 graus Celsius, tá bem? Para vocês verem as diferenças, se isso faz sentido perante ao comportamento das curvas de solubilidade com a curva, com o comportamento, beleza? E exportem os resultados também para uma planilha do Excel. Em seguida, enviem via o link do Moodle lá tanto o arquivo da simulação quanto também o arquivo dos resultados aí exportados no Excel, indicando para esse processo qual a conversão de sulfato de sódio, tá certo? E o rendimento de bicarbonato de sódio em relação à alimentação do sulfato de sódio nesse processo, tá? Que são dois parâmetros aí importantes para se analisar, se verificar, né, tanto a viabilidade técnica quanto a viabilidade econômica de um processo. Tá? Vocês podem fazer isso direto na planilha, a partir dos seus resultados, ou, como nós fizemos lá na análise de sensibilidade, construir uma funçãozinha para o cálculo do rendimento, da conversão, e daí determinar esses parâmetros. Tudo bem? Aqui as principais referências da nossa aula de hoje, também. E por hoje é isso. Obrigado pela atenção de vocês e até a próxima aula.